Cara, e esse tema, assim, ó, é um tema que eu fico muito feliz de falar sobre isso, porque eu confesso que eu entrei no mercado financeiro lá na época da faculdade, comecei a trabalhar em banco e tal. E aí, cara, eu não tinha essa visão, tipo assim, o quanto que, pra mim, planejamento financeiro era só, tipo, beleza, o cara tem uma organização das finanças do cara ali, Sim. talvez fazer investimento. Então, quando eu pensava em planejamento, era isso. E aí, talvez, deixa eu lembrar quando que eu fui apresentado esse tipo de ferramenta, acho que 2018. Então, um conhecido nosso em comum falou, viu, ó, você já conhece o produto, conhece tal. Quando eu comecei a conhecer, eu falei, putz, cara, cai como uma luva mesmo e é um pilar fundamental no planejamento financeiro. Fundamental. Então, desde então, nas consultorias financeiras, eu abordo, falo da importância, porque se a pessoa não faz, que nem eu tenho um amigo que ele tem já uma situação financeira bem estável ali e tal, já está aposentado. E ele fala, cara, eu não preciso disso. Para mim, o que eu já acumulei tá top. E aí eu falo, cara, É uma ideia ó, perigosa. É um caminho. É uma cultura que não pertence ao nosso país, na verdade, né? A sim, gente vem, na verdade, desconstruindo uma imagem que o banco criou uma imagem, o produto seguro ficou muito mal visto, né? Era um produto para melhorar relacionamento, era um produto muito pouco. De fato, as pessoas não conheciam o que estavam adquirindo, né? Então a gente tinha um viés de venda casada junto ao banco, perfeito. né? A gente Traz não. assim, ó. Então vamos, para quem está acompanhando a gente, até para ficar mais didático, quando a gente fala de gestão de risco, ou nesse caso específico, né, a gente está falando que de uma ferramenta seria o seguro de vida, Isso. que aí esse produto vai ser direcionado aí de forma personalizada, posso falar assim, né, Sim, sim. para o cliente ali para atingir as necessidades dele. Eu acho que quando a gente traz a gestão de risco para dentro da pauta do cliente, do planejamento, é legal entender que existem outras ferramentas além do seguro. O seguro ele tem uma característica que talvez seja o grande diferencial dele. Ele tem uma prerrogativa jurídica, uma segurança jurídica. Ele tem, por lei, algumas questões como ser inalienável, intransferível, incomunicável. E essas questões tornam a ferramenta uma ferramenta de blindagem. Então, Perfeito. às vezes, os clientes, mas eu já tenho uma holding, eu já tenho uma offshore. São ferramentas de preservação patrimonial. Elas são Perfeito. complementares, mas uma não exclui a necessidade de outra. Perfeito. Entendeu? A gente, às vezes, tem um cenário como realmente o seguro foi uma ferramenta prostituída ao longo do período aí. A gente tem... O seguro é um produto antiguíssimo, né? Tanto que tem seguradoras com centenárias aí, né? Tipo, Grandes seguradoras multinacionais são seguradoras que hoje, por exemplo, eu trabalho com seguradoras de ponta. São seguradoras com mais de 150 anos de mercado. Só que trabalham esse produto em países de primeiro mundo, em países onde a cultura é ter esse tipo de produto, perfeito. onde enriquecer passa pelo planejamento. É construído, né? Então, assim, cara, você falou um tema que é sensacional. O brasileiro ainda ele é muito amador na questão das finanças Sim. pessoais. Então, assim, porque não é de berço. Então, assim, eu vou dar o meu exemplo. Cara, meu pai, ele não falava de dinheiro, falava só na época de brigar. Não tem, tá gastando demais e tal. Então, eu vivi a vida inteira seguindo o padrão. Até comentei no outro podcast com as meninas. Que eu vivi a vida inteira, tipo assim, vendo meu pai usar limite do banco, tá sempre enrolado. Então, pra mim, isso era o normal. Usar cartão de crédito para cobrir o rombo do que acabou o dinheiro no meio do mês. E aí, quando você vem para a vida adulta, você começa a repetir os padrões. E, sei lá, 90% dos brasileiros têm padrões financeiros com alguma disfunção. Por isso que mais de 70 milhões de brasileiros estão endividados e enrolados financeiramente. Sim. Porque não é de berço. Já uma cultura europeia, americana, que o cara vem desde criança falando, viu, se você Tem não... educação. Se você não guardar, se você não tiver uma pólice, se você não tiver tudo bonitinho aqui, você vai se ferrar, porque o governo não é tão assistencialista como o nosso. Exatamente. E a gente, assim, e quando a gente traz esse tipo de tema, quando normalmente nós abordamos os clientes, a gente traz esse assunto com muita naturalidade, porque quando a gente diz não tem educação, não é algo que o cliente não tem, é algo que eu não tive, Sim, é algo que você não perfeito. teve, né? Nós É repetimos cultural, padrões, a exatamente. cultura nossa
É ali, é na lida, é o dia a dia, o cara vai na persistência, enriquece. Por isso aqui no Brasil todo mundo ganha, quebra. Você não tem uma pessoa. É difícil você achar um case estável, alguém que você vê que a família. E, na verdade, quando a gente tem um case estável, a própria família, a linhagem que vem, ela segue, porque ela tem um padrão, a cultura já foi aprendida. Hoje a gente tem um trabalho muito mais educativo com os nossos clientes. Eu costumo brincar com os clientes, né? Que eu não estou ali para vender nada para ninguém. Eu estou ali para... É uma troca. Ajudar eu mesmo, tenho né? que te mostrar a necessidade e tem que fazer sentido para você. A partir do momento que você me disser, Leandro, fez sentido, eu quero ter um plano desse. A venda acontece quando eu vou até a companhia defender o seu risco. Aí a companhia vai avaliar se o Márcio está apto a ter uma apólice de seguros com ela. Então, a venda de fato é com a companhia. O que eu faço é a conscientização, é trazer para o meu cliente o que me faltou lá atrás, o que provavelmente faltou a você. Sim. A gente está falando de uma cultura recente, de 20 anos no Brasil. Até então, você cresceu, o seguro que a gente tinha acesso era o seguro. Poxa, meu pai precisa aumentar o limite no banco. A gerente do banco fala, viu, mas faz um seguro aí. Faz um Ainda segurinho de vida. Né? Faz um Faz um segurinho segurinho aí pra me aqui, ajudar. aí me ajuda, melhora o seu relacionamento com o banco, vai liberar um limite maior. Então, assim, não faz o menor sentido. Né? A gente, hoje, existem profissionais especializados, credenciados, certificados para trabalhar esse tipo de produto. Não é um produto simples, é um produto, né? É uma venda consultiva. A partir do momento que a gente entra na vida do cliente, a gente passa a fazer parte da rotina do cliente. É muito sério, Márcio. É como um planejamento. A partir do momento que o cliente te dá uma abertura, você passa a saber de coisas da vida do cliente e, poxa, são fundamentais, sigilosas, enfim. A gente, então, assume um papel de protagonismo na vida do cliente. E a gente tem ali a obrigação que aquele cliente dê certo. Então, a gente orienta, faz o nosso papel para que ele atinja os objetivos. A satisfação é essa. É o cliente recomendar a gente, é o cliente seguir acreditando no nosso trabalho, mas principalmente ali ele ser educado em relação ao que ele tem que fazer para preservar o que ele conquistou ou o que ele quer conquistar. Né? Top. Cara, e assim, ó, você está falando um ponto que eu começo a passar um filme aqui na minha cabeça, né? Porque quando você fala da questão do banco, é muito claro. Então, eu trabalhei dentro de um dos maiores bancos do país e lá, assim, tanto que o profissional que vendia lá nesse banco específico até tinha um corretor. Porém, o corretor ele precisava ali bater as metas dele também. A instituição era muito agressiva nesse tipo de produto. Só que acontece, o gerente que comercializava, que jogava a bola pro cara chutar, porque, por exemplo, o cliente confiava em quem? No gerente. Sim. Não no corretor que chegava do nada ali para preencher a papelada, vamos dizer assim. Então, só que o profissional que estava vendendo ali não tinha nenhum tipo de treinamento, não tinha uma certificação, não tinha nada. Então eu lembro que às vezes chegava lá o gerente geral falando, viu, tem que bater a meta do seguro. E eu, cara, mas não faço ideia como é que vende seguro. E aí eu ia lá falar com o seu Leandro, cara, vamos fazer um crédito para você aqui, mas precisa de uma garantia, uma reciprocidade aqui para a gente poder fazer um trabalho. E aí acabava virando venda casada, como você mesmo falou. E mesmo que não fosse uma venda casada, não era uma venda consultiva, porque a gente não tinha conhecimento. Era um produto de prateleira. Isso, né? E o produto não é bom. Então, assim, óbvio que pode ter algum produto lá dentro que até seja legal e tal, mas não é o que mais é rentável para o banco, não é o que mais tem aquele apetite da meta ali. Então, o cara acaba vendendo aquilo que é um produto que negligenciado pela própria instituição. Né? A instituição ela coloca dentro de um cenário ali um percentual mínimo, a equipe tem que entregar, então acaba fazendo uma venda casada. Eu costumo brincar também, dizer isso, né, em bate-papo com o cliente. No fim das contas, é um bate-papo sempre que a gente se reúne com os clientes. Não tem produto ruim, Márcio, na verdade. Tem o produto que não serve para a finalidade que foi proposta. Perfeito. Né? Se o produto existe, ele foi pensado, ele tem uma finalidade. O problema é vender qualquer produto como algo de prateleira. Como uma roupa, P, M ou G. Não, a gente brinca, o planejamento ele exige uma alfaiataria. Eu preciso entender, as pessoas não vestem mais P, M ou G. Eu tenho uma pessoa com um ombro mais largo, eu tenho uma pessoa com um tronco maior, eu tenho que me adaptar às necessidades daquela pessoa. Então a gente vai entender a receita do cliente, o custo de vida do cliente,
patrimônio que esse cliente alcançou, onde o cliente quer chegar. Hoje, quem são os dependentes desse cliente, o que uma uma ausência precoce causaria na família, uma situação de invalidez, como isso impactaria a geração de renda, a estabilidade ou tudo aquilo que ele já conquistou, os projetos futuros. Então, é uma gama de situações que a gente precisa provisionar o capital certo para manter o patrimônio e para manter ali as conquistas, os sonhos vivos, porque dinheiro destrói uma família, né? A gente chegar num ponto onde perder tudo é conquistado muito dificilmente aqui, né? A gente tem é um país com uma carga tributária imensa, é um país onde empreender é difícil, é um país cheio de desafios. Então, a gente chegar num ponto, depois de muito trabalho, perder isso diante de um cenário que podia ser corrigido se tivesse planejamento. Eu vou fazer só um parênteses aqui, não sei, não estava meio... Mas para quem não sabe, o Márcio, antes da minha carreira na gestão de riscos, eu também, né, por falta de educação financeira, me vi em algumas situações e eu tive o privilégio de poder contar com a ajuda do Márcio lá atrás. Me ajudou muito, é um assunto que para mim é bem emocionante, até porque me ajudou muito ao meu pai, que para mim então era quem era o grande condutor de tudo, né? Na jornada ali, eu não tinha preocupação e de uma hora para outra a gente teve ali uma reviravolta dentro de casa, dentro da família, e deixar aqui esse agradecimento, lembrando que lá atrás o Márcio já era muito atento à questão do planejamento, à questão de soluções, né? De como a gente estava aplicando a nossa receita, de quanto a gente consumia, o quanto a gente gastava de maneira errada, o quanto a gente pagava de... Então foi um combo, um planejamento que foi muito bem-vindo naquela época e ajudou muito a gente se reestruturar e poder chegar onde chegou hoje. Então, deixo aqui o meu agradecimento. Gratidão, cara. Valeu. Porque a gente sempre que pôde se ajudou aí, é um prazer estar aqui. A gente vai ajudar, espero que a gente consiga atingir o máximo de pessoas possíveis, porque faz a diferença na vida delas. Que legal, vai, com certeza vai.